Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando aqui um pouquinho desse cenário tão complexo que o Caio começou a mencionar e que eu acho que a grande novidade foi que as nossas preocupações com o cenário doméstico, que a gente já vinha mencionando ali atrás em julho e agosto, aparentemente essas preocupações estão se alastrando para o mercado internacional. Acho que esse é o principal recado que a gente gostaria de dar aqui. Setembro, naturalmente, foi um mês bem difícil para os ativos brasileiros. A Bolsa brasileira caiu pelo terceiro mês seguido. Os juros principalmente os juros longos, tiveram o terceiro mês de alta forte, né, consecutiva. O dólar real, né, teve uma alta forte aí de 5,5%. Mas novamente, o grande destaque de setembro não foi nem a queda da Bolsa brasileira, mas foi o primeiro mês que a gente viu uma forte queda da Bolsa americana, né, de quase 5%, depois de 7 altas seguidas, tá? Refletindo agora uma série de incertezas que o Caio já citou e a gente vai falar também que está compondo o nosso cenário. Mas falando do fundo, felizmente setembro foi um mês em que parte dos riscos que a gente mencionou, né, que a gente vem mencionando nos nossos calls, nas nossas cartas, parte desses riscos já se concretizaram e a gente conseguiu uma boa performance dos nossos fundos da casa. O fundo XP Macro teve o segundo, tá? Foi o segundo melhor retorno mensal desde o seu início. Tá? O fundo macro subiu 3,75% e já sobe agora 4,5% no ano. O fundo XP Macro Plus subiu 7,20% e agora já acumula uma alta de 6,60% no ano. Tá? Tudo isso contra um CDI de 2,5% até o momento. Os ganhos no mês de setembro foram bem diversificados, basicamente naquelas posições que a gente já vinha carregando, vendidos em bolsa, principalmente bolsa brasileira, e também posições táticas na bolsa americana, tomadas em juros. A gente está tomado em juros no Brasil, ganhamos nos Estados Unidos, ganhamos, e depois eu vou citar ganhos relevantes no Chile. A gente teve pequenos ganhos adicionais. Aí a gente está operando com um risco um pouco menor, comprado em dólar real e tomado em CDS de Brasil. Então, eu queria ressaltar que depois de um difícil período aí após a pandemia, tá, nós olhando para o XP Macro, para o XP Macro Plus, nós temos hoje janelas muito positivas, assim, se a gente olhar todos os períodos. Tá? Então, geralmente a gente tem aquele período longo, mas com período curto está difícil. Mas hoje, se a gente olhar a janela de ano, 12 meses, 24 meses, 36 meses, desde o início do fundo, no XP Macro, todas as janelas estão acima de 140% do CDI. No XP Macro Plus, todas as janelas estão acima de 200% do CDI. Tá? Então, é isso que eu queria ressaltar aqui. E com esse nosso view aí, de certa maneira, até descorrelacionado do mercado, a gente está ficando com umas janelas bem legais aí para contar a nossa história. Mas não foi só a performance, tá, de setembro que deixou a gente feliz, tá? Foi conseguir antecipar esse movimento, essa inflexão que estão ocorrendo nos mercados. Qual a principal mudança que a gente teve aqui? Tá? A gente viu ali em agosto uma inflexão no nosso entender, da alocação macro que vigorou nos últimos 5 anos. Que aquele cenário que se vislumbrou ali no final de 2016, de âncora fiscal, né, o teto de gastos, fiscal bem ancorado, queda da inflação, queda de juros e, consequentemente, uma recuperação da atividade econômica, esse cenário, no nosso entender, está ficando para trás. Tá? Esse era um cenário muito bom para aplicar juros, né, aplicação de juros e compra de bolsa. O que a gente começou a ver em meados de julho e agosto, até com a deterioração fiscal e com a inflação passando dos níveis satisfatórios, a gente começou a ver um cenário ao contrário, tá? Em que a gente tem um fiscal ruim, alta de inflação, juros contracionistas e uma perspectiva de atividade mais fraca à frente. Então, aquela alocação que vigorou nos últimos 5 anos, aplicado em juros e comprado em bolsa, no nosso entender, se reverteu. Tá? A gente já vem tomado em juros há um tempo e agora a gente está com view, tá? Não é ainda estrutural, mas é um view de venda de bolsas, que elas não performam bem nesse cenário de menos crescimento e mais juros. Além desse estrutural que a gente falou aqui, a gente também tem um cenário de 2022 bastante desafiador, tá? Que basicamente é o cenário eleitoral. Isso preocupa muito por conta de novas medidas populistas e discursos não market-friendly que a gente vai ver por aí. Tá? Então, isso embasou parte da nossa visão e mudança de posicionamento, e no curto prazo a gente tinha alguns pluses, assim que a gente fala, né? Algumas opções a nosso favor. No curto prazo a gente tem esse imbróglio fiscal que o Caio citou, essa questão do Auxílio Brasil, que você
pega solução A, solução B, solução C, todas as alternativas são ruins. Então, pegando esse médio prazo preocupante com esse curto prazo fiscal, a gente tem esse nosso viés pessimista que deve perdurar durante um bom tempo. Somando-se a isso, setembro trouxe essas incertezas que eu não preciso repetir aqui. China, desaceleração da economia lá, Evergrande e tudo mais, gargalos de oferta mais pronunciados do que a gente imaginava. 3, Fed. Juntou tudo, China, inflação, gargalos de oferta e Fed, é um cenário desafiador, porque a gente está falando de mais inflação, de maneira geral, e menos crescimento. Tá? A gente pode falar, poxa, menos crescimento, então os bancos centrais vão subir os juros? Vão, porque a inflação está subindo a níveis muito acima do razoável. Então, é um cenário que os bancos centrais sobem os juros. Conclusão, persistência inflacionária no mundo inteiro, não só no Brasil, mais juros no mundo inteiro, começando pelos emergentes, né, que já se anteciparam, e agora países desenvolvidos, e menos crescimento. China, Brasil, isso aí naturalmente deveria se alastrar para outros países. Tá? Passando para as posições rapidamente, naturalmente a gente, nesse cenário, para capitalizar menos crescimento e juros elevados, continuamos focando em posições vendidas em bolsa, focando mais em Brasil e um pouco menos até na bolsa americana, via opções, tá? E também estamos mantendo posições tomadas em juros, tá? No mundo inteiro. O mundo inteiro é modo de falar. Estamos tomados em juros no Brasil, tomados em juros nos Estados Unidos, tomados em juros em América Latina, principalmente Chile e, recentemente, no México. O que nós fizemos em setembro em relação a essa posição que vínhamos carregando? Com um forte movimento de queda da Bolsa em setembro, nós reduzimos consideravelmente a posição. O nosso modelo, tá? A equipe econômica coloca um modelinho, tá? Baseado em algumas premissas, CDS, Brasil, Bolsa Americana S&P, Bolsa de Emergentes, Earnings per Share, né? Lucros dos próximos 12 meses. O nosso modelinho, ele indica ali que a Bolsa naturalmente caiu abaixo dos 120 mil, só para a gente ir olhando com viés macro, tá? Modelinho, tá? E a gente também está bem preocupado com essa reversão do fluxo, que teve muito forte de renda fixa para renda variável, né? Nos últimos 5 anos. A gente acha que vai ter uma reversão parcial desse movimento. Então, é um cenário que, no nosso entender, a gente reduziu a posição devido a preço, mas vamos continuar com esse viés, tá? De que a Bolsa é um cenário mais desafiador. Então, sim, posição taticamente vendida. Além disso, a gente também tem posições táticas vendidas na Bolsa Americana via opções. Tá? É muito difícil vender a Bolsa Americana, né? Ela sempre, nos últimos 13 anos, 12 anos, ela vem subindo. Então, a gente está fazendo de maneira tática para se apropriar desses riscos que estão crescendo de gargalos e Federal Reserve. Adicionalmente, continuamos tomados em juros brasileiros, tá? Acreditando que é pelo menos 9%. Então, nos juros brasileiros, a gente tem trabalhado com esse viés de assimetria. Antes era pelo menos 6%, depois virou pelo menos 7% na Selic, depois pelo menos 8%. Hoje é pelo menos 9%, no nosso entender. Então, se for 9%, a gente perde pouco, se o Banco Central parasse ali. E se for 10%, 11%, 12%, a gente ganha muito. Então, a gente continua carregando essa posição em juros brasileiros e gostaríamos de ressaltar que continuamos carregando posições lá fora, tomadas em juros americanos, na Treasury, no Eurodólar, no juro chileno, que vem trazendo muitos retornos, um alfa significativo para os nossos fundos macro nesse ano, e iniciamos uma posição em juros mexicanos recentemente também tomado. No mês de setembro, reduzimos pela metade uma posição tomada em CDS, CDS de 5 anos brasileiro, que nós montamos ali atrás, reduzimos pela metade, dado que andou significativamente. E o câmbio é um mercado mais complexo, mais difícil, porque tem uma variável que ajuda o real, né, que é essa alta de juros, mas nós temos operado taticamente o real. Na medida em que ele fica muito para trás, a gente tem comprado o dólar e deixamos de vencer no final do mês passado. Quando bateu ali 5,45, a gente preferiu vencer e continuar focados nas nossas posições de venda de bolsa e tomado em juros global. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente viu em setembro, e outubro persistem os mesmos riscos. Então, o nosso desafio continua aqui. Depois a gente continua no Q&A.